Com essa base aqui pronta, agora nós vamos fazer o detalhe aqui em cima do olho. Então, vou continuar aqui trabalhando com o meu fio azul. Vou prendê-lo aqui na agulha. E venho aqui no olho, que na lateral do olho, eu vou pegar aqui na metade dele, um pontinho aqui pra fora. Pegar aqui o pontinho. E vou prender aqui com um ponto baixo. Então, prendi o fio na agulha e agora tô prendendo aqui na lateral do olho. Agora, eu vou trabalhar aqui, vou no próximo ponto, passo a minha agulha, faço outro ponto baixo. Vou aqui no outro ponto, sempre passo a agulha aqui por dentro, pego outro ponto, faço outro ponto baixo. Então, já fizemos aqui 3 pontos baixos. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. No próximo, vou contornando aqui o olho, mas sem pegar tão aqui em cima, porque tá aqui, quando você virar, vai ficar assim, ok? Vou aqui no próximo ponto, pego outro ponto baixo. No próximo, pego outro ponto baixo. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Certinho? Agora, vou no próximo ponto, pego aqui, passo a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo, só prendendo o fio. Viro e vou voltar agora nesse primeiro aqui, faço um ponto baixíssimo e nos outros vou fazendo um ponto baixo. Vou aqui no último ponto, faço o ponto baixo, venho aqui na base, no próximo ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Então, você olhando por cima, você vai ter essa visão. Quando você olhar aqui na lateral, vai ficar assim. Ok? Aqui você corta o fio. Passa aqui a sobra por dentro dessa laçada. Vou fazer aqui 2 nozinhos apenas. Faço um. 2, para que fiquem bem firmes. Ficar assim. E agora, eu vou esconder esses fios aqui por dentro, novamente com a agulha de tapeçaria. Coloquei um dos fios na agulha, passo aqui por dentro. Meu fio ficou curto, mas aqui eu vou dar um outro nozinho. Então, fiz aqui uma laçada e pego essa sobrinha, passo aqui dentro, puxo, coloco a minha agulha aqui. Coloco esse fio aqui novamente dentro da agulha. Puxo aqui por dentro. Vou guardar essa outra sobra aqui da mesma forma. Feito isso aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Começo aqui agora pela parte de trás,
faço 6 pontos, o ponto baixíssimo e volto trabalhando com o ponto baixo. Vou fazer no outro olho e venho te mostrando como ficará. Finalizado aqui, então, a parte aqui dos 2 olhos. Agora, nós vamos fazer as orelhas aqui do Lapras. Eu começo fazendo aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Puxo o fio e você tem aqui a primeira carreira pronta. Essa parte aqui é um pouco mais chata porque os pontos vão ficar apertados, mas depois você vai ver que melhora para poder fazer. Vai passar aqui agora para esse primeiro ponto que você fez e vai fazer um ponto baixo. Então, fiz um, vou no próximo, faço outro ponto baixo, fiz 2, vou no próximo, faço outro ponto baixo, fiz 3, e vou no próximo, faço outro ponto baixo, fiz 4. Então, aqui você tem a segunda carreira pronta, que seria um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas 4 pontos. Viro os pontos aqui, porque eles ficam virando para fora. Então, você tem aqui já 2 carreiras prontas. Para fazer agora a terceira carreira, você vai trabalhar um ponto baixo. A partir daqui eu vou colocar o marcador que fica mais fácil para você ver. Então, coloquei aqui, fiz um ponto baixo da terceira carreira, coloquei o marcador. No próximo ponto, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. Vou pegar essa sobra e vou prender aqui na base. No próximo ponto, faço apenas um ponto baixo. E no próximo, que é esse ponto aqui antes do marcador, faço 2 pontos baixos. Agora, os seus pontos já passaram a ter 6 pontos aqui na base. Eu vou passar agora para o próximo ponto onde você tem o marcador. Vou retirar aqui, começo agora a quarta carreira, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Serão agora um ponto baixo para cada ponto de base. Então, você tem 6 pontos na base. Já fiz um. Faço outro, 2. Faço outro, 3. Faço outro, 4. Faço outro, 5 e faço outro aqui antes do marcador, 6 pontos. Agora, nós vamos começar a quinta carreira. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Coloco o marcador aqui de volta. No próximo ponto, também faço apenas um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, que é esse ponto antes do marcador, faço 2 pontos baixos. Então, aqui você passou a ter 8 pontos na base. Já vai vendo aqui o formato aqui do cone. Ok? Agora, eu vou trabalhar 4 carreiras, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, você tem 8 pontos aqui na base. Faço o ponto baixo, coloco o marcador aqui atravessado. Agora, eu vou trabalhar 4 carreiras na mesma sequência e vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base.
Então, aqui eu já estou trabalhando a carreira 6, até chegar ali na direção do marcador. Chegando aqui no marcador, sei que já completei a carreira 6, agora já inicio a carreira 7. Sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Faço essa mais 2 carreiras, a 8 e a 9, e volto trabalhando com você. Chegando aqui já na 8ª carreira, vou retirar aqui o meu marcador. 8ª não, carreira número 9. Até agora nós trabalhamos 9 carreiras. Para fazer agora a carreira 10, eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o marcador aqui no primeiro desses 3 pontos. Faço no próximo ponto o aumento, então faço aqui 2 pontos baixos. Trabalho mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no último ponto, antes do marcador, faço um outro aumento. Então, agora, os nossos pontos, a nossa carreira passou a ter aqui 10 pontos baixos. Agora, vou fazer mais 3 carreiras, sempre com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, retiro o marcador, faço aqui o primeiro ponto, vou colocar o marcador atravessado para não precisar ficar tirando ele do lugar. Aqui já estamos iniciando agora a carreira 11, faço um ponto baixo para cada ponto de base, faço mais 2 carreiras, a 12 e a 13, sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada aqui a carreira 13, agora nós vamos fazer a carreira 14. Eu vou trabalhar 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 2, 3 e 4. Vou colocar o marcador aqui no primeiro dos 4 pontos. No próximo ponto de base, faço um aumento, faço aqui 2 pontos baixos, depois faço novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no último ponto de base faço aqui o segundo aumento, fazendo aqui 2 pontos baixos. E agora você tem 12 pontos aqui na base. Eu vou trabalhar novamente 3 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui nós finalizamos a carreira 14, começo aqui a carreira 15, coloco o marcador aqui atravessado e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Além dessa carreira, faço mais 2, a 16 e a 17, um ponto baixo para cada ponto de base, e volto trabalhando com você. Finalizado aqui a carreira 17, nós continuamos aqui com 12 pontos na base. Para fazer agora a carreira 18, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui os 5 pontos, vou colocar aqui meu marcador no primeiro deles. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Trabalho novamente 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No último ponto que tenho aqui na base, também faço outro aumento. Agora,
nós passamos a ter 14 pontos na base. Para fazer a carreira 19, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz aqui o primeiro ponto, coloco o meu marcador e agora faço um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar novamente aqui no marcador. Já finalizando aqui a carreira 19, nós continuamos com os 14 pontos. Agora, vamos fazer a carreira 20. Eu vou trabalhar 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz o primeiro, já coloco o marcador. Agora, faço aqui o 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, faço um aumento, depois volto a fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Quando eu chego aqui no último ponto de base, eu faço o segundo aumento. Então, nós passamos a ter agora 16 pontos na base. E agora, nós vamos fazer mais duas carreiras, a 21 e a 22. Fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz aqui o primeiro ponto da carreira 21. Coloco o marcador. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base e depois faço a carreira 22 da mesma forma, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou completar a carreira 21, faço a 22 e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a carreira 22, nós continuamos a ter os 16 pontos na base. Agora que eu vou retirar o marcador, vou cortar agora a linha, deixando uma sobra aqui, mais ou menos uns 30 centímetros. Passo agora aqui pro próximo ponto de base, prendo com um ponto baixíssimo, passo a sobra aqui por dentro. Então, ficou dessa forma. Aqui, nós vamos colocar agora o enchimento. Você vai fazer uma segunda. Eu já tenho essa pronta aqui, já com o enchimento. Colocar o enchimento nessa outra. Para colocar o enchimento, você vai colocar aqui e vai levar lá pro fundo com a ajuda do cabo aqui da sua agulha. E vai encher. Com a orelha aqui já com enchimento, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui a ponta do fio em uma agulha de tapeçaria. Vai colocar a orelha aqui. Eu vou contar aqui 4 carreiras de distância, onde você tem aqui o final do olho. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui nessa lateral aqui, mais ou menos aqui na direção do olho também. Vai ficar assim. Nós vamos fazer a costura. Eu vou colocar uma de um lado, a outra do outro. Vai ficar assim. Que aí depois, quando nós costurarmos, eu vou dar a voltinha aqui e nós vamos prender. Para costurar é bem simples. Você vai deixar aberto e vai prender aqui, pegando sempre aqui as duas alcinhas, um ponto na base e as duas alcinhas que tem na base aqui da orelha. Deixa ela aberta, vai segurando aqui a cabeça e a orelha. Pega o próximo ponto aqui na cabeça, outras duas alcinhas aqui na orelha. E vai fazer essa mesma sequência. Feito isso aqui, costurou, arremata o fio e esconde aqui. E pega a outra orelha e vai fazer a mesma coisa aqui. E aí, volto trabalhando com você. Com as duas orelhas já costuradas, agora nós vamos enrolar como eu fiz com essa aqui. Vai ficar assim.
O que você vai fazer aqui para a parte de fora. Então, costurei com a mesma linha. Eu vou aqui, vou dobrar, vou enrolar ela aqui, vai ficar assim. E agora eu vou fazer o seguinte. Passo a minha agulha aqui por dentro. Prendendo aqui uma parte na outra, passo aqui nessa parte interna. Volto aqui por outro pontinho, sempre aqui na parte interna. Que eu tô aqui na parte de trás, vou sair com a minha agulha aqui na parte da frente. Então, já firmei lá na frente. E agora eu vou fazer o mesmo aqui, aí lá atrás eu vou fazer o mesmo aqui na frente. Passo aqui pela parte interna, passo pela pontinha que tá aqui no meio e na outra lateral. Desculpa aqui. Certinho? Puxo o fio e volto aqui por outro ponto, fazendo aqui o mesmo sistema, voltando agora com a agulha. Fiz isso lá atrás, tô fazendo aqui na frente. Então, assim, ela vai ficar bem presa. Verifico aqui pela outra, tudo certinho. Ok? Fez isso aqui. Agora, eu vou fazer um nozinho. Vou passar agora aqui com a agulha por dentro, saio aqui na lateral da cabeça. Eu vou fazer um nozinho. Travessei com fio aqui e cortei. Então, você tem as duas orelhas finalizadas, ficando assim. Com a orelha pronta, agora nós vamos fazer o chifre. Eu vou fazer aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Vou fazer uma correntinha e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxei aqui o fio do círculo mágico e você tem aqui a primeira carreira pronta. São 6 pontos baixos. Para fazer a segunda carreira, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e vou fazer um outro ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo, 2, passo pro próximo, faço outro, 3, passo pro próximo, faço outro, 4, passo pro próximo, faço outro, 5 e passo pro próximo, faço outro, 6. Vou virar os pontos aqui para baixo e você tem aqui a segunda carreira pronta, com 6 pontos baixos. Para fazer a terceira carreira, eu vou começar trabalhando 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou fazer assim. Venho aqui no primeiro ponto, que iniciamos aqui a segunda carreira, faço um ponto baixo e coloco o marcador. A partir daqui, os pontos já vão aumentar, eu vou colocar o marcador. Vou no próximo, também faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos.
pegar essa sobra e passar aqui pelo ponto de base, para ela ficar presa. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, faço também um ponto baixo. E no próximo, faço 2 pontos baixos, que é esse último ponto que tenho aqui antes do marcador. Então, aqui, nós passamos a ter 8 pontos aqui na base. Agora, vou fazer a quarta carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço aqui um ponto baixo, puxar aqui porque tá sobra, embolando aqui no meu ponto de base. Então, vou aqui no ponto, faço um ponto baixo e coloco aqui o meu marcador. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar novamente no marcador. Já finalizando aqui, fiz os 8 pontos aqui da quarta carreira, retiro novamente o marcador, faço um ponto baixo, estamos iniciando aqui a quinta carreira, e vou trabalhar novamente os 8 pontos, um em cada ponto de base, até eu chegar novamente no marcador. Já finalizando, temos aqui 5 carreiras prontas. Para fazer a sexta carreira, vou retirar o marcador. Faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Vou no próximo ponto de base, também faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, trabalho mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, que é esse antes do marcador, você faz um outro aumento. Então, no final, você ficou aqui com 10 pontos baixos na base. Agora, vou fazer mais 2 carreiras, a 7 e a 8, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, já fiz aqui 2, um em cada ponto de base, coloco novamente o marcador e trabalho aqui novamente até chegar no marcador. Finalizando essa carreira, que é a 7, você retira o marcador e começa a fazer novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Então, finalizei a carreira 7, retiro o marcador, faço o ponto baixo, aqui já estamos iniciando a carreira 8 e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar novamente no marcador. Finalizada aqui a 8ª carreira, vou retirar o marcador. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar, já tá pronto aqui, é uma pecinha pequena mesmo. Corto, retiro aqui a sobra da laçada. Aqui eu vou colocar um pouco de enchimento. Empurro ele aqui pra dentro com o cabo aqui da agulha. Vou posicionar aqui no meio da cabeça, nessa direção aqui, já no final aqui dos olhos. Vou contar aqui as carreiras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da carreira 10 para trás é que eu vou costurar. Vou costurar bem aqui no meio, costurando ele aberto da mesma forma que fiz aqui com as orelhas.
Então, vou costurar e volto te mostrando como ficará. Com o chifre já costurado, então, ficou dessa forma. Agora, eu vou reservar essa parte aqui e vamos agora aprender a fazer o pescoço para a gente colocar aqui na parte de baixo. Para fazer o pescoço, nós vamos começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e vou fazer 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, puxo o fio do círculo para ele se fechar e você tem a primeira carreira pronta. Para começar a segunda carreira, eu vou no primeiro ponto baixo que você fez, passo a sobra do fio aqui por cima, para ela já ir ficando presa. Vou fazer aqui 2 pontos baixos. Pego um marcador e marco aqui o primeiro desses pontos, que é o primeiro ponto da segunda carreira. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos. E no próximo aqui, que é o último ponto, também faço 2 pontos baixos. Você terá aqui um total de 12 pontos, finalizando aqui a segunda carreira. Para começar a terceira carreira, retiro o marcador, no ponto que estava o marcador, vou fazer um ponto baixo. Coloco novamente o marcador, vou para o próximo ponto de base e faço o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, faço outro aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E faço essa mesma sequência até chegar no marcador. Já finalizando a carreira, fiz aqui o último aumento e você tem aqui 18 pontos. Para começar a quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o meu marcador aqui no primeiro ponto. No próximo ponto de base, faço um aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, volto a fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço outro aumento. E faço essa mesma sequência até chegar no marcador. Finalizada a quarta carreira, nós temos aqui 24 pontos. Para fazer agora a quinta carreira, retiro o marcador. Vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o marcador aqui no primeiro dos 3 pontos. No próximo ponto de base, faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, faço novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço outro aumento. E faço essa mesma sequência até chegar no marcador. Finalizada a quinta carreira, você tem aqui um total de 30 pontos. Para fazer a sexta carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o meu marcador aqui no primeiro desses 4 pontos. No próximo ponto de base, faço um aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
volto a fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo, eu faço outro aumento. E faço essa mesma sequência até chegar aqui no marcador. Já finalizando aqui o último aumento, você tem aqui um total de 36 pontos. E finalizamos a carreira 6. Para fazer a carreira 7, dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos trabalhar 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou fazer o primeiro e já coloco aqui o meu marcador. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Então, fiz aqui 3 pontos baixos. Agora, vou trabalhar 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Agora, eu vou diminuir 3 pontos de uma vez. Então, passo para o próximo, pego a alcinha da frente, vou no outro. Pego a alcinha da frente, vou no outro, pego a outra alcinha da frente. Então, peguei as 3 alcinhas, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixo. E agora, trabalho mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Até nós chegarmos no marcador. Então, essa carreira ficou com 8 pontos no início, 3 aumentos, depois 16 pontos, 3 diminuições e 8 pontos. No final, você continua tendo aqui os 36 pontos, ok? Agora, a próxima carreira, que é a carreira 8, você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço aqui o primeiro ponto baixo, coloco novamente o marcador e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar novamente no marcador. Finalizada aqui a carreira 8, você continua tendo os 36 pontos. Para fazer a carreira 9, eu vou fazer 9 pontos baixos aqui na base. Então, faço o primeiro e já coloco o marcador. Serão 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. Ficando assim. 3 pontos no mesmo ponto de base. Agora, vou fazer 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já finalizando aqui os 16 pontos, aqui nessa quina, aqui onde forma a quininha, você fez os 3 pontos baixos.
Depois trabalhamos 16. Agora, eu vou fazer novamente 3 diminuições. Então, passo para o próximo ponto, pego apenas a alcinha da frente, vou no outro, pego a alcinha da frente, vou no outro, pego também a alcinha da frente. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Passo aqui o fio por todas elas e faço o ponto baixo. E agora, você vai completar a carreira com 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar no marcador. Então, ficou assim. Você vai vendo que aqui vai se fechando, aqui vai formando uma quina e aqui vai ficando redondo, ok? Então, finalizamos a carreira 9. A carreira 10, novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Então, retirei o marcador, faço ponto baixo, coloco aqui no marcador. E agora, um ponto baixo para cada ponto de base, até nós finalizarmos a carreira. Então, finalizada aqui a carreira 10, você vai perceber que nós vamos fazendo os aumentos e as diminuições, mas você continua com a mesma quantidade de pontos no final, que são os 36 pontos. Então, para começar agora a carreira 11, nós vamos fazer agora 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, faço o primeiro e coloco aqui o marcador. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No próximo ponto, você vai fazer aquele aumento com 3 pontos. Então, faço aqui 1, 2, 3 pontos. E agora, vou trabalhar os 16 pontos novamente. Então, vou fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base até eu ter um total de 16 pontos. Feito aqui os 16 pontos, agora eu faço novamente 3 diminuições. Então, no próximo ponto, pego a alcinha da frente, vou no outro, pego a alcinha da frente, vou no outro, pego a alcinha da frente. Conduzo o fio, formo o ponto baixo. E agora, completo a carreira fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar aqui no marcador. E você continuou tendo aqui os 36 pontos. Vai tendo agora essa formação. Vai dando para você ver melhor agora o bico aqui em uma ponta, fechando aqui na outra e as outras duas laterais, ok? Aqui nós finalizamos a carreira 11. A carreira 12, novamente, você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faz aqui um ponto baixo, coloca novamente o marcador e vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar novamente aqui no marcador. Finalizada aqui a carreira 12, nós trabalhamos um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer a carreira 13. Vou retirar o marcador e nós vamos trabalhar 11 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz o primeiro ponto. Coloco aqui novamente o marcador no primeiro ponto. São 11 pontos ao todo. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e 11. No próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos, aqui no mesmo ponto de base. Agora, trabalho 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 16 pontos, agora vou fazer 3 diminuições. Então, pego a alcinha de um ponto, outra alcinha do outro e a outra alcinha aqui do terceiro ponto. Conduzo o fio e formo o ponto baixo. E agora, vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos aqui no marcador. E finalizamos assim a carreira 13, continuando aqui com os 36 pontos. Para fazer a carreira 14, novamente eu vou fazer uma carreira com apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz o primeiro, coloco o marcador e agora vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até nós chegarmos novamente aqui no marcador. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto, continuo tendo aqui os 36 pontos e finalizamos a carreira 14. A partir daqui, nós vamos começar a diminuir aqui o pescoço do nosso Lapras. Então, vou retirar o marcador, faço um ponto, coloco novamente aqui o meu marcador. Eu vou fazer aqui um total de 29 pontos, até nós chegarmos mais ou menos por aqui. Então, são 29 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já fiz 1, 2, 3, até nós termos 29. Feito aqui os 29 pontos, agora nós vamos fazer 3 diminuições. Então, passo para o próximo ponto, pego a alcinha da frente, vou no próximo, faço a alcinha, pego a alcinha da frente, vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente. Conduzo o fio, formo o ponto baixo. E agora, completo a carreira com mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui os 4, o meu marcador saiu, mas são 4 pontos. Vou colocar aqui. E você vai ter aqui um total de 34 pontos. E finalizamos a carreira 15. Na carreira 16, eu vou trabalhar agora 28 pontos para depois fazer a diminuição. Então, vou retirar o marcador. Faço o ponto baixo. Coloco aqui o meu marcador. Vão ser um total de 28 pontos. Então, você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até contar aqui os 28 pontos. Completando aqui os 28 pontos, então, nós trabalhamos aqui do marcador até toda essa parte aqui, fazendo os 28 pontos. Agora, novamente, vou fazer 3 diminuições. E agora, completo a carreira, fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, até chegar aqui no marcador. E você tem a carreira 17 pronta, 16, desculpa, a carreira 16 aqui com 32 pontos, ok? Agora, nós vamos fazer 4 carreiras sem mexer nos pontos aqui da base. Você tem 32 pontos, então, vou fazer 4 carreiras sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço aqui o primeiro ponto da carreira 17, vou colocar meu marcador aqui atravessado,
para eu saber que eu estou começando essa sequência aqui nesse ponto. Faço um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui no marcador, já vou estar na carreira começando a 18, depois a 19 e depois a 20. São 4 carreiras, sempre com um ponto baixo para cada ponto de base, e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a carreira 20, até agora o nosso trabalho está dessa forma. Nós fizemos 4 carreiras, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e você continua tendo aqui 32 pontos na base, ok? Para começar a carreira 21, eu vou trabalhar agora 5 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou colocar meu marcador aqui no primeiro ponto. Agora, vou fazer uma diminuição. 2 pontos aqui. Pego uma alcinha de um ponto, outra alcinha do outro ponto, conduzo o fio, formo o ponto baixo. E agora, vamos fazer 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 3, são um total de 16 pontos e volto trabalhando com você. Fiz os 16 pontos, um em cada ponto de base. Agora, vou fazer outra diminuição. Pego uma alcinha de um ponto, a outra alcinha do outro ponto. E agora, completo a carreira fazendo 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos aqui no marcador. Então, finalizamos assim a carreira de número 21 e nela nós ficamos aqui com 30 pontos. Para fazer a carreira 22, vou retirar o marcador e vou trabalhar aqui 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou colocar meu marcador aqui no primeiro ponto. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, pego uma alcinha em um ponto, pego a outra alcinha do outro ponto, faço a diminuição. E agora, volto a fazer 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Até nós chegarmos mais ou menos por aqui, 16 pontos. Já completando aqui os 16 pontos, depois eu vou fazer uma outra diminuição de 2 pontos. E agora, completo a carreira com mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos aqui no marcador. Então, chegamos aqui no marcador, finalizamos a carreira 22 e nela você ficou com 28 pontos. Para fazer a carreira 23, novamente nós vamos começar aqui fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 1, 2, 3 e 4. Vou colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto. Depois dos 4 pontos, você faz a diminuição de 2 pontos. E agora, vamos trabalhar 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 16 pontos baixos, agora nós diminuímos novamente 2 pontos e completo a carreira
com 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizamos assim a carreira 23 e nela nós ficamos aqui com 26 pontos. Agora eu vou trabalhar 2 carreiras sem fazer nenhuma diminuição. Então, retiro aqui o meu marcador, vou iniciar aqui a carreira 24, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e depois eu faço uma outra carreira também com um ponto baixo para cada ponto de base e volto trabalhando com você. Então, aqui estamos na carreira 24, faço a carreira 25 e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a carreira 25, nós continuamos a ter 26 pontos na base. Trabalhamos 2 carreiras com um ponto baixo para cada ponto de base. Para fazer a carreira 26, vou retirar o marcador, vou trabalhar 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o marcador aqui no primeiro dos 4 pontos. Agora, vou fazer uma diminuição aqui de 2 pontos. E agora, trabalho 16 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 16 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição novamente de 2 pontos. E completo a carreira com mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, chegando já aqui no marcador. Então, você tem aqui um total de 24 pontos. Agora, eu vou trabalhar 3 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui nós finalizamos a carreira 26. Para fazer a carreira 27, faço o ponto baixo, coloco o marcador. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base e depois faço a carreira 28 e a 29 da mesma forma, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou completar aqui a carreira, a 27, faço outras 2 e volto trabalhando com você.